This is HW Studio, building value across borders. Muito bem, estamos de volta aqui com a HW Studio. Ao meu lado, Leonardo Freitas. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Fernando. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Depois de uma longa viagem à China, não é mesmo? A China hoje é o maior comprador de mobilidade global do mundo, né? Porque o passaporte chinês, ele tem uma certa dificuldade de se conseguir entrada em alguns países. Então, o cidadão chinês tem muita necessidade de ter um segundo passaporte, terceiro passaporte, etc. Então, ele vai comprando nacionalidades aonde existe a possibilidade de se comprar. Então, compram da Grécia, da Turquia, até mesmo do Brasil, né? Vão fazendo cidadania por investimento, né? Que eles usam muito. E isso tem um grande movimento, grandes fortunas na China a respeito desse tipo de modalidade de negócio. E existe hoje, na verdade, outros países, como pessoas do Oriente Médio, pessoas de países do antigo leste europeu que não estão ainda fazendo parte da comunidade europeia, têm necessidade de estar entrando na onda da mobilidade global. E também as pessoas de países tradicionais também, Europa, etc., que querem poder, por exemplo, estar nos Estados Unidos e poderem trabalhar, tem a questão do Brexit, como é que vai ficar essa situação após o Brexit, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, dentro dessa situação que temos hoje, os Estados Unidos é a bola da vez. Uhum. E esse negócio cai mesmo. Eu já mandei embora o contra-regra. Né? O contra-regra. Os Estados Unidos é a bola da vez porque as pessoas realmente têm muito interesse de vir morar nos Estados Unidos e existe uma procura muito grande desse tipo de serviço por pessoas de vários países. Então, foi atrás justamente desse público que nós fomos até lá. Raymond Woodward foi até Chengdu, justamente para mostrar quais são as possibilidades desse chinês avançar as fronteiras junto com a Raymond Woodward aqui nos Estados Unidos e qualquer outra parte do mundo. Nós fizemos uma entrevista lá, não é mesmo, Léo? Sim, vamos lá. Vamos ver essa entrevista? Então, fala aí, roda e avisa. Muito bem, estamos aqui direto da China, estamos em Chengdu. É isso aí. Eu não sabia que existia Chengdu, depois fui pesquisar, uma cidade super importante da China. Super, uma das cidades industriais mais importantes da China. Então fica ligado aí, roda a vinheta que a gente vai ter muita coisa para falar aqui. Léo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, boa noite, boa tarde. Onde é que foi, né? Não sei que horas são. Onde a gente está, né? Onde a gente está, eu sei, em Chengdu, uma das cidades mais importantes e as cidades industriais mais importantes da China. Pois então, você está tendo a oportunidade de acompanhar o HW Studio móvel aqui direto da China, num evento super importante cujo tema é imigração. Aqui as agências de entrada e saída. O que significa imigração e emigração. Eles fazem eventos com bastante frequência em vários lugares da China, em que as agências que cuidam desse sistema de entrada e saída, geralmente como se fosse um similar no Brasil, que seria uma agência de turismo, né? Mas eles auxiliam os clientes a buscarem as saídas imigratórias mais pertinentes para eles. Leonardo Freitas, eu jamais poderia imaginar que eu fosse encontrar uma China tão diferente daquela que a gente acompanha pelos jornais e pelos livros. Só de a gente estar nesse ambiente já pode representar tudo aquilo que eu estou sentindo, assim, de expectativa positiva desse país, que, diga-se de passagem, é um país comunista. É um país comunista, existem restrições monetárias muito restritas, muito severas. É difícil tirar dinheiro daqui com relação a transferências, né? Não é muito parecido com a Venezuela, vamos dizer assim. O Brasil nos anos 80, a dificuldade que era para você fazer alguma remessa de dólar. É muito complexo isso ainda aqui. Mas, obviamente, existem mil e uma alternativas que os próprios chineses criam através de sistemas de pagamento eletrônico e tal, que facilitam bastante o comércio com o exterior.
Os Estados Unidos é um grande parceiro econômico da China, por mais que existam essas guerras de tarifas comerciais, mas o grande consumidor do mercado chinês é os Estados Unidos. O Brasil tem na China como seu maior parceiro comercial fora dos Estados Unidos, né? Então realmente já conta bastante essa questão também, quem é o brasileiro que pensa em fazer negócio na China. Fazer negócio na China não é tão difícil de você conseguir fomentar. O problema é o seguinte, tem que fazer guanxi, que é o relacionamento com o seu parceiro local, né? Você tem que ter aquele relacionamento próximo, então que é a confiança, né? Guanxi é como se fosse a confiança. Você ter a confiança, conquistar a confiança do seu parceiro local, do seu cliente e tal, demora um pouquinho. E é super importante você ter um time local para te dar apoio, que a gente tem aqui no nosso escritório em Xangai. Léo, um ponto importante que você colocou de uma economia muito peculiar deles é esse sistema fechado que eles têm, que é uma coisa bastante interessante e que me impactou bastante também quando eu cheguei aqui. Isso, de certa forma, é importante para o governo chinês, até mesmo para ele poder blindar o tamanho de um país, como não tem como explicar, mensurar o tamanho e a importância desse país, né? Tudo aqui é gigantesco, né? As rodovias, as estradas... E muito bem cuidadas. Super bem cuidadas, assim. A modernização da China, para quem esteve na China, que nem eu, final da década de 80 e início da década de 90, e ver a China hoje em dia como ela é realmente uma superpotência. Tudo funciona, tudo realmente que você precisa, as cidades são realmente enormes, realmente eu fico estupefato, construções majestosas, vou dizer assim, e realmente se você as grandes cidades da China são, eu digo assim, são cidades de proporções extremamente volumosas, né? E eu posso dizer também as outras cidades, porque tem as cidades principais da China, né? Você tem Xangai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, e você também tem as cidades como Chengdu, que são second tier. Então, tem várias cidades assim, mas as principais, que têm um comércio muito grande, como essas as primeiras que eu falei, elas têm um appeal, né? Um chamado super interessante para quem quer fazer negócio na China. Você tem que começar por essas cidades. Você não consegue ir para as cidades secundárias, fazer negócio, né? Nas cidades secundárias e terciárias, se você não tem os seus parceiros estabelecidos já nessas cidades principais, né? Xangai, Shenzhen, Guangzhou e Beijing, né? Então, é realmente um universo bem diferente. A gente gosta de fazer negócio na China porque o consumidor chinês, principalmente do tema imigração, ele é bastante refinado, tá? Ele conhece o tema, ele sabe o que ele quer, ele tem bastante sede de conseguir o resultado dele e ele está acostumado a pagar pelo serviço, aguardar, porque muitos países têm uma certa restrição para receber. Ele sabe o valor dessa prestação de serviço, sabe o valor, o valor aprecia, é super organizado, e tem várias pessoas que fazem visitas visitam essas exposições que a gente faz aqui na China, que obviamente eles gostam de ter opções. Então você tem aí a ilha de St. Lucia, por exemplo, oferece cidadania, passaporte por um investimento de $350 mil, né? É uma boa opção. É um passaporte, para quem não sabe, o passaporte chinês ele é muito restrito, então é difícil, você precisa pegar visto para tudo quanto é país, com pouquíssimas exceções, você consegue viajar, o chinês consegue viajar sem visto para pouquíssimos lugares. Então, existe uma necessidade do chinês ter um passaporte secundário
Então, países como Chipre, Malta, Vanuatu, San Lucia, Granada, até mesmo o Brasil, que oferecem opções de cidadania ou residência permanente através de investimento, eles estão... É uma maneira também do chinês tirar o dinheiro daqui e botar o dinheiro deles em outras economias. Muito bem, foi muito boa essa entrevista. Estava um dia até que muito bacana lá, apesar de um frio, mas um frio muito gostoso, na frente de um dos principais hotéis, um grande hotel internacional em Chengdu. Exato. E mostra exatamente isso. Até uma linha americana, uma cadeia americana o Marriott, né, uma cadeia americana, que tem um investimento significativo na China. Existem várias empresas americanas que investem na China. Então, essa questão de globalização de negócios hoje realmente é uma realidade. Existem empresas brasileiras que estão hoje na China. A gente vê, por exemplo, a Vale, por exemplo, tem escritórios em Xangai, inclusive dividem o escritório nosso no mesmo andar que a Vale, por exemplo, em Xangai. Então, é um grande exemplo que a gente tem observado essa questão da mobilidade global. Pessoas fazem muito movimentação de mobilidade global com investimento junto com investimentos imobiliários, que existem alguns países que permitem isso. O Brasil é um dos países que permite isso também. Por exemplo, pessoas que querem ter uma residência permanente no Brasil. Muitos chineses buscam essa questão da residência permanente no Brasil para poder ser um facilitador também, para poder obter eventualmente o passaporte brasileiro, por ser um passaporte muito bom, muito procurado por pessoas de países de passaporte menos com menos entrada em outros lugares, tem um índice de Henley muito baixo, né? Para quem não sabe, né, o Henley Index, que é onde são feitas a indexação dos passaportes do mundo, ele tem uma lista de países que tem os passaportes mais poderosos, né? Então temos aí Singapura, um dos mais poderosos, até os Emirados Árabes Unidos estavam na lista dos mais poderosos, Estados Unidos, Alemanha, tal. E o Brasil ocupa o 17º lugar, por incrível que pareça, de mais de quase 200 países no mundo. O Brasil ocupa o 17º lugar, podendo os cidadãos brasileiros adentrarem a 170 países sem necessidade de pedir um visto anterior. Você falava da atratividade do Brasil, agora mais do que nunca a questão econômica, com o dólar a esse preço no Brasil, acaba sendo bastante interessante para países como a China, não é mesmo? Exato, e lá em Chengdu a gente observou bastante isso, pessoas muito interessadas em investimentos agrícolas, por exemplo, na área agrícola do Brasil, no agrobusiness, chineses buscando investimentos em hotéis, em restaurantes no Brasil, para tentar ajudar a economia. Realmente está bem propício, né, para que as pessoas possam estar investindo no Brasil, mas tem que ter um pouquinho mais de seriedade por parte do governo com relação a essa parte de investimentos de estrangeiros com relação ao Brasil. Então, realmente precisa ter uma seriedade um pouco melhor governamental no tratamento de investidores estrangeiros. O Brasil ainda não apresenta essa maturidade, não. Então, muitas pessoas têm razão de ter um pouco de ceticismo com relação à seriedade do Brasil nesse sentido. E você deve estar se perguntando aí, né, do que eles estão falando exatamente. Vocês já estão vendo imagens aí, direto do Summit, onde a Raymond Woodward participou brilhantemente. Inclusive, vocês estão vendo aí a palestra do Leonardo Freitas, explicando justamente uma plateia seleta ali. Eu queria que você, conforme a gente está rodando essas imagens, Léo, explicasse um pouquinho que ambiente que é esse, que público é esse que está te assistindo e o que você realmente levou de novidade para essa plateia. Muito bem. Lá estiveram presentes de expositores, foram 400 pessoas que foram expositores no total, e tiveram 450 pessoas que vieram participar do evento como espectadores. Então, 850 pessoas que tiveram lá durante todo o evento, de 3 dias, que realmente... E lotou todos os dias. E tem até uma foto aí que eu vou mostrar para vocês aí. É um trabalho para fazer essa foto, mas a tecnologia que eles usaram ali, eu fiquei apaixonado. Incrível, incrível. E realmente... Realmente foi realmente uma coisa muito interessante, porque tiveram várias pessoas interessadas em outros tipos de
de modalidade de mobilidade global, cidadania por investimento, residência por investimento, e não só por investimento, mas também eu expliquei que muitas pessoas não sabiam, que a questão de ter a residência permanente nos Estados Unidos através do seu histórico empregatício e histórico acadêmico também. Então, existem várias maneiras de você migrar para os Estados Unidos. Uma delas também é pelo histórico empregatício e acadêmico, que você possa apresentar que venha trabalhar ou venha exercer uma função numa área de interesse nacional dos Estados Unidos. Esse aí que você está assistindo é uma entrevista que nós fizemos com o presidente de uma das agências chinesas, e ele, na verdade, foi o grande organizador desse evento. Inclusive, em todos os jantares ele estava em nossa mesa, né, Léo? Exato. Me senti até lisonjeado, até no momento que ele realmente foi muito cortês e nos recebeu com toda a deferência. E eu não sabia. Ganhei até um prêmio nesse evento, por ter 100% de índice de aprovação nos casos que a gente fez para as agências. Entenda que nesse evento os expositores são agências de imigração sediadas na China. E nós agora somos os principais provedores internacionais e o único americano, né? Esse é o único empresa americana que é cadastrada como agência de imigração e emigração na China. Uhum. Então nós estamos realmente muito bem posicionados, graças a Deus, graças ao trabalho fantástico da Karen Young, que é a nossa representante, que inclusive foi premiada também, né? Numa categoria de cultura, né? De incentivo à cultura. E, enfim, foi uma grande surpresa também para a família Reimann. Né? Isso realmente, ela foi premiada até. Foi uma surpresa muito grande para a gente e foi bem legal, bem interessante. O staff tem um bom currículo, né? São pessoas de habilidade extraordinária ou excepcional. Desculpa aí. Desculpa aí. Mas foi muito bom. Parabéns, Léo. Obrigado. A viagem foi realmente fantástica. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a China através aí dos trabalhos da Reimann Woodward, e eu fiquei bastante impressionado com o país e também pelo potencial que a China tem apresenta, e a demanda também me chamou bastante atenção. Bom, se você tem dúvidas, se você quer participar do nosso podcast e também do nosso live aqui, é só mandar a sua dúvida, a sua pergunta para o e-mail, para as redes sociais, a gente vai ter o maior prazer de responder, né, Léo? Com certeza. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Thanks for listening. This is HW Studio, building value across borders.